Bom, boa noite a todos. Agora os encarnados. Boa noite. Pronto, só tenho escutado os desencarnados. Essa brincadeirinha não fica velha não, né? Então, meus confrades, meus irmãos, estamos hoje aqui reunidos para a nossa palestra pública, onde nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos presenteia, os imortais da codificação nos presenteiam com essas mensagens belíssimas, e a lucidez do codificador em trazer o ensino moral trazido pelos Espíritos aplicados às palavras de Jesus. Então, diante de toda essa interpretação, vem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, no início dele, prepara as leis morais com 4 capítulos bem interessantes, que a princípio estão fora de ordem no Evangelho, né? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e o 4º capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que Kardec fez questão de colocar esses 4 capítulos iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele está fixando os princípios da doutrina. Meu reino não é deste mundo, significa que a humanidade ainda vai progredir para chegar ao reino de Jesus. Não vem destruir a lei, o Espiritismo não vem destruir o cristianismo, não vem destruir nada, vem atualizar o nosso pensamento. Há muitas moradas na casa do meu pai, a pluralidade dos mundos habitados, e capítulo 4, que trata simplesmente da reencarnação, do princípio da reencarnação. Segundo nós espíritas, essa frase de Jesus quer dizer isto, né? Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos refletir sobre esse tema. Vai ser uma palestra rápida. São 27 slides, mas alguns eu vou passar bem rapidamente, que é só explicativos. Então, as referências dessa exposição, dessa nossa reflexão: o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, logicamente, o Livro dos Espíritos e a Bíblia Sagrada, Novo e Velho Testamento. Então vamos começar a nossa reflexão. Os sofrimentos humanos. Sem o princípio da pluralidade das existências, a reencarnação, o sofrimento humano fica sem explicação e passa a se tornar uma aparente injustiça de Deus. Vocês concordam? Porque quando a gente crê em apenas uma vida, que a vida se inicia no berço e termina no túmulo e nem nada existe mais após, então uma criança que nasce com deficiência, ou uma pessoa que é feliz materialmente, financeiramente, e outra vive na miséria, tornam-se injustiças. E como Deus é o nosso Criador, é o Criador de todas as coisas, então essas injustiças teriam origem nele. E nós sabemos que Deus não é injusto, pelo contrário, Ele é a suprema justiça e bondade. Então, de que forma a gente consegue explicar os sofrimentos humanos? Nós estamos no Setembro Amarelo, onde o Brasil e o mundo se unem nessa campanha de consolação, cada um com sua visão, nós espíritas sempre tratando os sofrimentos, começando a explicá-los através das várias vidas que nós temos, das várias existências que nós vivemos até hoje, incontáveis. Cada um de nós somos uma multidão de pessoas dentro de um ser. Cada um de nós já foi grego, já fomos egípcios, já fomos franceses, já fomos chineses, já podemos ter sido até brasileiros em alguma existência. Então existe uma multidão dentro de cada um de nós, como diz Haroldo Dutra. Então os sofrimentos, quando você introduz em seu intelecto, em seu ser, a reencarnação, você começa a ver as coisas com mais lógica. Você vai entender por que a criança nasce deficiente, débil mental, às vezes passa uma existência inteira naquela situação de total dependência de outro ser. Você vai entender por que uns conseguem viver de certa forma felizes, que nós sabemos que não existe felicidade na Terra ainda, mas existem pessoas que vivem mais em paz, que têm mais condições materiais, e outros que nada dá certo, que vivem na miséria, terminam na penúria. Então a reencarnação começa a explicar o porquê de tantas diferenças também intelectuais. Por que a gente não sabe tanto de física quanto Einstein sabia? Por que a gente não sabe tanto? Por que a gente não sabe tanto de medicina quanto
Pitágoras, não, medicina não, matemática, né? Quanto Hipócrates sabia, porque são seres que vieram com missões, são espíritos muito mais antigos que nós, muito mais experientes. Então a reencarnação explica também essa diversidade nas aptidões intelectuais de cada um. Por que alguns são mais ignorantes? Por que alguns são tão inteligentes? Por que existem músicos brilhantes? Por que tem gente que passa a vida inteira tentando aprender a tocar um instrumento e não consegue? Por que alguns são experts em informática e por que tem gente que não sabe nem mexer no celular? Então, essa diferença nas capacidades intelectuais, a reencarnação também explica. E Jesus cita nessa frase: ninguém poderá ver o reino de Deus. O que viria a ser o reino de Deus? O que vocês acham? Vamos lá, vamos interagir para não ficar aqui falando sozinho, senão vocês começam a cochilar aí. O que vocês acham que vem a ser o reino de Deus? Podem falar. Um mundo perfeito. Quem mais se arrisca? Papai, pode dizer alguma coisa se quiser. O que viria a ser o reino de Deus? O reino de Deus é aquele ambiente sublime em que Jesus vive, que Jesus trabalha. Ele dizia que o reino de Deus, o reino não era desse mundo. Ainda não era desse mundo. Significa que existem outros ambientes. A gente pode dizer que o reino de Deus é um mundo regenerado? Vamos ver. Seria um estado de consciência que atinge um espírito evoluído em um mundo regenerado? Ficou mais bonito agora, né? Por que Jesus diz: meu reino ainda não é deste mundo? Porque a felicidade ainda não pertence à terra. Porque o ser humano ainda cultua muitos sentimentos horríveis: mágoa, inveja, luxúria, egoísmo, vaidade, enfim. Então, como é que a felicidade vai reinar num ambiente desse? Mas um dia ela vai reinar, porque o progresso é inexorável. Mesmo que os habitantes do planeta não queiram viver em paz, mas a paz um dia vai chegar para aqueles que a querem, né? O reino da paz, da sabedoria e do amor. Sabedoria e amor são palavras que sempre andam juntas no Espiritismo, porque de nada vale você saber e não amar. Ora, os homens que desenvolveram as bombas atômicas eram sábios, bem sábios, né? Físicos exemplares, mas qual o amor que eles tinham ao desenvolver uma arma que ia matar centenas de milhares de pessoas? Ou uma pessoa que é muito amorosa, super gentil, mas não tem o intelecto tão desenvolvido. Então, para você evoluir, caminhar em direção a Deus, você tem que ter essas duas asinhas, como Emmanuel fala, a sabedoria e o amor. Então, o reino de Deus é a consciência de um espírito que já possui esses dois artifícios, a sabedoria e o amor. E só se chega a esse estado através da lei do progresso e da evolução espiritual. Ora, a gente sabe que estamos aqui para evoluir, para progredir moralmente. Estamos aqui para progredir moralmente e intelectualmente. Só se chega ao reino de Deus se você caminhar. E de que maneira você consegue isso em apenas uma existência? É possível atingir o reino de Deus vivendo apenas uma vida? Não. Então por isso que Jesus disse que não se poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessárias muitas existências até que a gente chegue a esse patamar de conhecer o verdadeiro reino de Deus, que é o reino do amor. E vamos ao momento em que Jesus nos ensina, nos prega a questão da reencarnação em seu evangelho. Lógico, muita parte desse texto deve ter alguma alteração devido às traduções, mas Haroldo Dutra fez uma tradução do evangelho do grego direto para o português e existem algumas diferenças, mas eu vou usar a tradicional que a gente tem da Bíblia. Então está lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Quem era Nicodemos? Um fariseu, um juiz do Sinédrio. Ele era um dos judeus mais notáveis da época. E ele vem à noite encontrar Jesus com vestes simples, escondido. Por quê? Porque ele tinha bom senso. Nicodemos, que admirava Jesus, mesmo sendo judeu, sabia que se ele viesse à luz do dia com todos vendo, ele ia ser pressionado, iam perguntar por quê, e ele decidiu fugir disso, vindo procurar Jesus à noite. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Rabi é um chamado de extremo respeito, é como se está chamando mestre. Quer dizer, até um juiz do Sinédrio, um dos líderes do judaísmo, tinha imenso respeito por Jesus, né? E chama-o de Rabi. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus raciocinou, essa afirmativa dele é uma admiração porque eu faço essas coisas e eles não fazem. Então Jesus responde, né, que para se chegar a este patamar de evolução que todos nós um dia chegaremos, ele diz que é necessário reencarnar. De que forma? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos se espanta, né? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Essa dúvida de Nicodemos, tem muita gente ainda que tem ela hoje, acredita que a reencarnação é desse jeito, né? A reencarnação ainda é tida por muitos como que a gente vai voltar a ser um cachorro, nós vamos voltar a ser um golfinho, né? Que a gente sabe que não é possível, né? Depois que o espírito atinge o estágio hominal, humano, ele não retroage mais aos animais, que muitos, se não me engano, chama de metempsicose, né? E Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí começa a complicar. O que Jesus quis dizer com água e Espírito? Mas na frente a gente vai refletir. Então ele diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eita, complicou geral agora. Mas vamos tentar desbolhar isso aí? O que viria a ser a água e o Espírito? Então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta: muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. A gente tem que entender que nós estamos no contexto do judaísmo da época de Jesus. Naquela época a ciência engatinhava, o conhecimento sobre a matéria, sobre os elementos dos gerais do universo era praticamente nulo. Então, os judeus, a população da época, acreditava que a terra saíra das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, não é? No início da Bíblia, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas estão debaixo do céu e se reúnem em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então Jesus usava esses elementos da época para exemplificar. Então ele, para separar o que é matéria e o que é espírito, usa o exemplo da água, né? Mas diversas correntes teológicas no mundo afora, nós sabemos que essa interpretação é levada ao pé da letra com a questão do batismo, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Respeitamos a opinião das outras correntes teológicas, das outras religiões, mas a interpretação espírita sobre a água é simplesmente Jesus nos ensinando sobre o elemento material. E por que Jesus fala isso? Kardec continua: segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, significam, pois, que se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. E aí vem a cereja do bolo. Não, ainda não. A distinção. E Jesus prossegue, e Kardec prossegue a interpretação da fala de Jesus. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre corpo
espírito e corpo. São duas coisas diferentes, né? A nossa existência não é apenas um corpo material, nós somos espírito. Nós somos espíritos em experiência humana. Nós não somos homens em experiência espiritual. É o contrário. O que é nascido da carne é carne, indica que claramente que só o corpo procede do corpo. E que o espírito independe deste. Ora, quando a mulher concebe, ela não está concebendo um espírito apenas, ela está concebendo um corpo com um espírito. Então Jesus fez questão de fazer essa distinção em sua fala para Nicodemos. Corpo é corpo, espírito é espírito. E só vê o reino de Deus quem renasce juntando esses dois elementos em um só, que somos nós, os espíritos encarnados. O vento assopra onde quer. E aqui sim a cereja do bolo, é onde Jesus dá o final, né, do ensinamento. O vento assopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. E Kardec interpreta. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer. Ou da alma do homem. E é aí onde entra a interpretação espírita dessa frase. Não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Ora, eu não sei o que Amarildo foi em outras existências. Nem ele sabe o que eu fui. Nem muito menos eu sei o que ele vai ser. Nem ele sabe o que eu vou ser. Somente Deus conhece isso. Então o vento assopra aonde ele quer. Nós estamos escutando o vento, né, batendo aí nas árvores. Mas você agora, só apenas escutando, sabe de que direção ele está vindo? Você sabe para onde ele está indo? Do mesmo jeito é o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio. Olha só como Kardec é genial, né? Na interpretação. Pois que lhe conheceria o começo, né? Se o espírito fosse criado no momento da concepção humana, a gente saberia de onde o vento estava soprando, concorda? Não é isso que Kardec está querendo nos explicar? Pessoal, vamos levantar um pouquinho aí. Levanta todo mundo. Levanta. Dê um abraço no seu colega do lado. Agradeça por ter vindo. Pronto, levanta os braços. Estica assim. Agora todo mundo pode sentar. Pronto, oxigenamos o sangue. Vamos continuar. Isso foi Assis que fez lá em Parelhos. O povo gostou demais. Realmente, você passou o som de todo mundo. Aprendi e acabou. Então, como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma. E, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, o vento assopra, mas não sabe de onde vem. Do mesmo jeito somos nós. O corpo se inicia aqui, mas o espírito já vem de milênios, desde que foi criado por Deus. Então, a alma existe antes do nosso nascimento nessa existência. Já existia, nós já existíamos muito antes. E vamos continuar existindo após a morte do nosso corpo agora nessa vida. Então, por isso que a gente não consegue compreender de onde o vento assopra, né? É isso que Kardec quis nos passar, né? Essa é a interpretação dessa fala de Jesus. Então, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus consagra, segundo nossa crença, o princípio da reencarnação. Todo mundo entendeu o pensamento de Kardec, mais ou menos o que ele quis nos dizer, o que ele quis interpretar, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4. Mas Jesus só dedicou esse pequeno diálogo com Nicodemos para falar sobre reencarnação, ou tem outras passagens na Bíblia que ele é falado. O que vocês acham? Está lá em Mateus, capítulo 17. Agora aqui... Agora aqui, essa passagem para mim é sensacional. Eu acredito que ela é até mais clara do que o diálogo com Nicodemos, só que no diálogo Jesus aprofundou, né? Após a transfiguração, que foi uma sessão espírita, né? Se alguém lhe perguntar, tem sessão espírita na Bíblia? Tem. A transfiguração do Monte Tabor. Jesus sobe, flutua, se resplandece em luz, aparece Elias, aparece Moisés. Eles começam a conversar. O que é isso? O que acontece nos centros espíritas, a mediunidade, né? Só que Jesus era um médium de Deus, né? Então existe sessão espírita na Bíblia, no Evangelho, né? Que é a transfiguração. Então, após esse acontecimento, quando eles estão descendo o monte, seus discípulos então interrogaram desta forma:
Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias. Na verdade, quem disse isso foi Isaías, né? Ou foi Jeremias, está lá no Velho Testamento. Que Elias teria que vir antes para restabelecer todas as coisas. E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve voltar e estabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falou. Precisa falar mais alguma coisa? Porque nós espíritas sabemos que o profeta Elias, que viveu 500 anos antes de Cristo, e João Batista, que foi contemporâneo de Jesus, o batizou nas águas do Jordão, são o mesmo espírito, só que em existências diferentes, em corpos diferentes. Duas personalidades diferentes, mas é a mesma alma, o mesmo espírito. Então a reencarnação é isso. E tá aqui, tá claro. Ou existe outra forma de interpretar isso aqui? Se João Batista e Elias são a mesma pessoa, então vamos fazer igual a Dragon Ball Z, uma fusão, né? Não tem como. Então aqui tá, na minha opinião, tá mais claro do que o diálogo com Nicodemos. E existem muitas outras passagens, né, na Bíblia. Decapitado porque ele, como Elias, mandou decapitar os profetas os sacerdotes de Baal. Porque eles não aceitaram e pregavam. Quem não conhece a história de Elias foi um profeta que provou que Deus era um só, porque existiam várias correntes dentro de Israel, daquela região, muitas religiões, muitos sacerdotes que cultuavam vários deuses. E a missão de Elias foi vir e provar a todos que Deus era um só. E existe lá um espetáculo com os altares, com bezerros, né? Ele desafia os sacerdotes. Se os teus deuses são verdadeiros, que venham línguas de fogo do céu, e eles passam o dia orando e não vem nada. E Elias faz um altar só com o sacrifício, e quando faz uma oração vem o fogo e consome. Então, diante dessa vitória, ele manda capturar os sacerdotes de Baal e decapita todos. E como a lei de ação e reação é implacável, ninguém está acima dela, então quando Elias reencarna como João Batista, ele vai ter que pagar o débito que ele deve à consciência dele, né? Não é bonito isso? Assim, não a decapitação, mas a lógica. E a ciência? Agora aqui, vamos fugir um pouquinho dessa parte da interpretação teológica e vamos devagar um pouco sobre o que a ciência diz. Ora, a gente está estudando aqui que existe a reencarnação, que, enfim, Allan Kardec interpretou as palavras de Jesus e criou um capítulo, beleza, mas como comprovar a reencarnação? Então, existe uma pesquisa feita pelo Dr. Ian Stevenson e o Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O Dr. Ian Stevenson já desencarnou em 2007, vítima de uma pneumonia, mas o Dr. Jim Tucker continua a pesquisa. Eu acho até que já encerrou ela, mas é uma pesquisa de uma pesquisa que já durou, eu esqueci de pesquisar se ela já foi finalizada, mas enfim, durou mais de 40 anos. São psiquiatras da ala de psiquiatria da Universidade da Virgínia, e eles investigaram e documentaram mais de 2.500 casos desses 40 anos de crianças que lembram de existências passadas. Todos esses casos foram estudados, né? E ao ser questionado hoje, Dr. Tucker, que é cientista, um cético, um homem da academia, afirma que sim, a reencarnação é um fato, devido aos resultados que a pesquisa mostrou ao longo das décadas. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos uma pesquisa séria, duradoura, com uma amostra sensacional, né? A gente, quando tem uma pesquisa do Ibope para presidente, eles entrevistam 2.000 pessoas no Brasil todo e dá certo, né, o resultado. Então é uma pesquisa com uma amostra sensacional, 2.500 casos diferentes, e Universidade da Virgínia, agora, as melhores universidades do mundo, entre as melhores estão nos Estados Unidos. Então eles decidiram pesquisar realmente se a reencarnação existe, e chegaram à conclusão que sim, devido a esses
diversos casos que eles estudaram. Dentre eles, existe um que nós aqui que frequentamos o grupo desde o início já o conhecemos, né? Já assistimos os vídeos, mas eu vou repeti-lo porque além dessa palestra estar sendo gravada, muita gente vai assistir na internet, também tem as novatas que provavelmente não conhecem essa história, que é a história de James Leininger. Esse aqui foi um dos casos estudados pelo Dr. Stevenson e Tucker, que, segundo alguns, é o caso de reencarnação mais bem documentado, mais bem comprovado de todos os tempos, dos que já foram estudados. O caso de James Leininger é sensacional, mas antes de eu começar a descrever ele, para a gente validar o nosso estudo da noite, a gente pode até se perguntar, mas e se isso não for charlatanismo? E se esse menino aí criou isso tudo, com os pais combinaram, treinaram ele? Gente, vocês acham mesmo que 2 psiquiatras da Universidade da Virgínia não teriam investigado isso? A primeira coisa que eles teriam ido atrás é se isso não era uma armação. Vocês acham mesmo que eles seriam enganados? 2 homens com uma pesquisa séria dessa nas mãos, 2 homens da ciência, da academia. O bom senso deles, a primeira coisa que eles iriam fazer era pesquisar se isso era uma fraude. E se eles prosseguiram com o caso e chegar à conclusão que é real, é porque eles devem ter visto que se tratava de uma história realmente real. E vamos analisá-la. Então, James Leininger nasceu em 1998, na Louisiana, Estados Unidos. E aos 2 anos, ele começou a ter pesadelos horríveis com um homem tentando se salvar. A mãe dele relata que ele acordava, isso com 2 anos, um bebezinho, né? Ele acordava de madrugada dando socos no ar e chutando. E dizia, ele vai morrer, fogo, fogo, água. E a mãe, né, achou esses pesadelos estranhos, ele conseguiu dormir na segunda noite o mesmo e começou a se repetir esse mesmo pesadelo. Então, mais tarde, aos 3 anos, que ele já tinha desenvolvido melhor a fala, ele começou a dizer que tinha sido um piloto de guerra da Marinha dos Estados Unidos e havia sido derrubado pelos japoneses. Até aí, não, a criança deve ter visto isso em algum lugar, né? Embora os pais garantam que ele nunca assistiu a essas coisas, não sabia nem direito o que era guerra, que eles eram evangélicos, né? E ele começou a dar esses detalhes, aos 3 anos. Eu fui piloto da Marinha dos Estados Unidos e fui abatido pelos japoneses. É aí que a coisa começa a complicar agora. E de repente o menino um dia diz, o pai pergunta, mas dando corda, né? Que ele ainda era um cético, o pai dele não acreditava, achava que era coisa de criança, né? E um dia o pai pergunta, mas seu avião decolou de qual porta-aviões? Aí o menino, eu decolei do Natoma Bay. Aí o pai teve aquele impacto, saiu de fininho, se trancou no escritório, ligou o computador e foi pesquisar. Então depois de mais de 300 resultados estava lá. E ele dizia que seu avião tinha sido abatido e caído próximo à ilha de Iwo Jima. Agora, como é que uma criança dá esses detalhes, né? Como é que ele diz o nome da ilha japonesa que ele morreu, o navio que decolou? E o pai, quando foi pesquisar, descobriu que realmente Natoma Bay existiu. Mas antes de chegar no Natoma, vamos analisar outros fatos que aconteceu. Que ele nunca havia assistido nada relacionado à guerra. Seus pais são evangélicos, eles nunca sequer comentavam com o menino que havia tido uma guerra mundial, que existiam aviões, enfim. E um dia sua mãe o surpreendeu fazendo uma verificação pré-voo em um avião de brinquedo. Esse avião que ele está aí na foto. O que é uma verificação pré-voo? Os pilotos da marinha ou até mesmo os pilotos da aviação comercial, antes do avião decolar, eles fazem uma inspeção. Arrudeiam a aeronave para ver se está tudo ok, né? Se não tem nenhum parafuso frouxo, alguma coisa assim. E a mãe pegou ele, arrodeando esse aviãozinho aí, fazendo uma inspeção, arrodeando. Começando a aparecer os primeiros sinais, né? Só gostava de aviões, viu? Não tinha outros brinquedos. E outra vez, a sua mãe comprou para ele um avião de brinquedo e apontou para o que parecia ser uma bomba na parte de baixo. James a corrigiu, dizendo, não, mãe, aquilo é um tanque externo de combustível. Aí a uma altura dessa, a mãe já estava em estado de pango. O pai nem se fala, né? Porque começaram a aparecer detalhes, né? Que ele começou a dar coisas surpreendentes.
E o pai de James, que a princípio não deu importância aos relatos do filho, decidiu investigar e quando entrou na internet, olha quem ele achou. O Natoma Bay, que foi um porta-aviões da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, que realmente existiu. Aí, nesse momento, o pai começou a dar mais atenção àquilo ali, né? Então ele decidiu, vou investigar, não sei onde isso vai dar, mas eu vou investigar até o fim. E ele se aprofunda a investigação dele nesse navio. E quando houve uma festa dos americanos, dos veteranos que serviram a este navio, ele foi convidado, né? Ele telefonou para alguns amigos, disse que tinha um filho falando desse navio, e ele é convidado. E ele lá no meio da festa, conversando com aqueles, já os velhinhos, né? Os senhores que foram soldados na época que sobreviveram, perguntaram, vocês conhecem alguma ilha chamada Iwo Jima, que houve uma batalha lá e aviões foram abatidos? Aí um deles diz, não, apenas um avião foi abatido naquele dia. Aí o pai, e como era o nome do piloto? James Houston Jr. Só que o fato de James ser o nome dele na vida como piloto e ser na atual é apenas coincidência. Não necessariamente você vai se chamar o mesmo nome para sempre. E até porque a mãe, quando perguntava, certo filho, você foi um piloto, como era seu nome? Ele dizia James. Só que a mãe achava, ele não tá sabendo discernir, é coisa de criança, mas realmente era James. Coincidência, né? Então o pai, ao pesquisar mais, descobriu a história do piloto da Marinha Americana, James Houston Jr., que teve o seu avião abatido pelos japoneses na ilha de Iwo Jima em 3 de março de 45. Aí a coisa começou a tomar proporções, né? Então esse aí era James Houston Jr., tinha 21 anos quando morreu. Jovem, né? E aí a história se espalhou, a pesquisa se aprofundou, os pais cada vez mais convencidos de que realmente ele tinha tido outra vida, e decidiram pesquisar se existia algum parente de James Jr., o piloto, vivo, e acharam a irmã dele. E levaram o menino lá para conhecer ela, muita relutância, não queria acreditar que aquilo era real, só que ela aceitou recebê-lo, como a gente vê na foto. E o garoto pergunta a ela pelo quadro que a mãe deles havia pintado. Aí a senhorinha ficou em estado de choque, né? Não respondeu nada. Os pais tiraram, não, ele tá perguntando coisas sem lógica, enfim. Acabou o encontro. Mas quando foi um tempo depois, ela envia o quadro para ele, para James, né? Depois que ela se refez do susto. Então realmente o quadro ou os quadros existiam. E passaram mais de 50 anos no sótão dela. Que realmente a mãe deles, na outra existência, pintou os dois quando eram bebês, que ela era pintora. Como é que o menino sabia? Isso é uma coisa muito íntima. Só quem sabia disso era praticamente ela no mundo, né? Eu acredito que... Não, esse aí eu não conheço não. Não é Minha Vida em Outra Vida, não? Minha Vida em Outra Vida também é um caso real de reencarnação que virou filme, que é sensacional também. Mas esse caso de James Lang, pra mim, é... Aí vem a questão dos bonecos agora. A criança, naturalmente, os pais compram bonecos pra ele. E quando as crianças americanas ganhavam bonecos, botavam o nome de Bob, né? Ted, alguma coisa assim, coisas de criança. Aí, de repente, a mãe pergunta, qual é o nome que você vai dar pra esses 3 bonecos que ele ganhou, né? 3 soldados. Aí o menino, Billy, Walter e Leon. Aí o pai, nossa... Esse menino tinha o quê? 3 anos na época. É uma criança incapaz de ter a criatividade de nomes como esse, que são nomes incomuns para bonecos, né? Segundo a cultura americana. E o pai, quando ouve ele dizer esses nomes, sai correndo pro escritório e a mãe corre atrás e ele começa a jogar papéis para cima e a mãe, o que foi? Ele... Aí, aquela surpresa, né? Os pais dizem que passaram mais de 10 minutos olhando para cara um do outro em estado de choque. Mas enfim, aí Leon, Billy e Walter foram 3 pilotos também que eram amigos de James durante a Segunda Guerra. E eles haviam sido também mortos em combate, mas antes de James, né? Eles tinham sido mortos antes. E a mãe perguntava, né? Mas meu filho, e esses seus 3 amigos?
Não, quando eu fui abatido pelos japoneses, eu encontrei eles lá no céu. Né? Então, é por isso que essa história é sensacional. Segundo alguns, é o documento mais... É a comprovação mais real de uma história de reencarnação. Não, essa aí eu não conheço, não. Coloca o link lá no nosso grupo pra gente assistir, né? E aí, os pais, né, que queriam... O menino já com 6 anos, né? Depois a pesquisa já bem adiantada, conhecida mundialmente. Então os pais decidem levar ele lá, na ilha de Ujima, né? Porque a mãe, segundo o relato dela no documentário, diz que conversa com ele no barco. Meu filho, é o seguinte, eles já convencidos realmente do caso de reencarnação, né? Diz, meu filho, você realmente foi James Jr., foi piloto, você foi abatido, você morreu, mas você renasceu e você hoje tem outra vida para viver. Então chegou o momento de você sepultar esse passado, esquecer esse passado e se concentrar na vida que você tem agora. Então o menino, quando eles pegam o barco e vão lá para o exato local onde foram encontrados os destroços do avião dele que foi abatido, o menino cai num pranto, que tem até, né, no documentário tem as filmagens dele chorando e todo mundo chorando junto. Ele cai num choro copioso durante quase meia hora, ele chorou olhando para o mar. E ele atira flores, né? Tem nas imagens lá na reprodução. E a mãe dele disse que depois que houve essa espécie de despedida, né, ele mudou, o menino mudou. Pararam as lembranças, ele deixou mais de falar desse assunto. É como se ele tivesse terminado nessa existência a despedida que ele não teve na outra. Era uma coisa que no espírito dele faltava. Então foi uma espécie de complemento. Ele se despediu daquela pessoa que ele foi, então ele renasceu ele nasceu novamente, né? A partir desse momento do mar. Ele surge agora sim, como James Leininger, como outra pessoa. Então é um momento bem emocionante. E é isso. Então, voltando à nossa... Já está quase terminando, viu, gente? Então, voltando à nossa análise, a questão, vamos ver o que no Livro dos Espíritos que Kardec nos fala, que eu acho muito interessante essas palavras de Kardec quando ele está fazendo as perguntas sobre a reencarnação aos espíritos. Então Kardec diz: a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença disseminada aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação? Por uma intuição? Ignoramos-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Então, por que a reencarnação é uma crença, é uma coisa que acompanha a humanidade desde sempre, desde os primórdios? Porque é a natureza. Onde é que estão gravadas as leis de Deus? Na nossa. Então, intuitivamente, a gente tem a lei da pluralidade das existências gravadas em nós. Então, isso não surgiu do acaso, isso não foi alguém que criou. As tribos indígenas, as tribos que existiam, as tribos primitivas antes de Cristo, aquela turma bem antiga, eles já tinham noções, já tinham intuição da reencarnação. E essa ideia sobreviveu sempre. E estamos aqui em 2019 estudando ela. Então é isso que Kardec fala aí. Uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se se não tiver algo de sério. E Kardec continua: certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. É o que a gente mais vê hoje. Eu gosto dos espíritos. Eles só não concordam com aquele negócio de reencarnação. Aí eu me pergunto, por que que a população tem tanto receio de uma maravilha dessa? É tão bom a gente saber que quando a gente morrer agora nessa existência, desencarnar, a gente vai continuar vivo, que nós vamos ter novas oportunidades, que nós vamos renascer novamente, provavelmente nesse planeta de novo, provavelmente em outros. Saber da reencarnação é um consolo, é uma coisa divina, vocês concordam? Talvez a população tenha medo de acreditar na reencarnação, porque a reencarnação nos cobra responsabilidades, né? Ela faz com que você deixe de botar a culpa nos outros, no espírito do mal, como muitos acreditam, que nós não acreditamos,
para você assumir a culpa de tudo que você fez. Então por isso que ela explica tanta gente que nasce defeituoso fisicamente, mentalmente, por que tantos têm tanto conforto, outros não têm, por que as vidas são tão diferentes umas das outras. Qual a responsabilidade? Porque se você planta o mal, não necessariamente você vai ter que colher o mal que você plantou nessa existência, você pode colher na próxima. Então aquela história de quem faz aqui, paga aqui, não se aplica na doutrina espírita. Quem faz aqui, pode até ser que paga aqui, mas não necessariamente agora, né? Dizem que uma existência já lhe chega e sobra, e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Isso aqui é Kardec falando, viu? De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem de ter que voltar à Terra, né? Com certeza são consciências bem culpadas que tem essa fúria, né? Saber que vai ter que pagar, né? Pagar não, colher, né? O plantou. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhe pediu parecer, ou consultou os gostos para regular o universo. Ora, Deus, quando estava nos criando, pensou: fulano, vem cá, eu estou lhe criando, agora sim, você vai ter que optar, você quer reencarnar ou não? Se não quiser, eu já deixo ser perfeito, né? Não, Deus não consulta, é uma lei. E nós sabemos, através da doutrina espírita, que as leis de Deus são imutáveis, são eternas. Então, se as leis de Deus mudassem, todo o universo entraria em colapso. E elas sempre existiram e sempre vão existir. A lei da pluralidade das existências é uma lei natural, que não se aplica apenas à Terra. É uma lei que rege todo o universo que a gente conhece e que a gente não conhece. Então, em todos os mundos do universo onde há vida, existem espíritos passando por processos de existências e existências, a fim de se depurarem. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que as contrarie. Terão que a sofrer. Nem que para isso, sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero mais sofrer amanhã. Né? Kardec faz uma comparação bem interessante. Você está aqui doente hoje, internado no hospital. Cansei, não vou sofrer mais não quero mais ficar doente não, e sai bom. Isso é possível? Não é? Do mesmo jeito é com a encarnação. Por mais que você a negue, não adianta, você vai ter que voltar, nem que seja compulsoriamente, né? Dependendo da evolução espiritual, nós já aprendemos aqui que às vezes a gente programa a nossa próxima existência, o gênero das provas, o gênero das expiações. Somos auxiliados por espíritos mais evoluídos que nós a programar a nossa existência, mas nem sempre, né, aqueles espíritos que ainda estão muito apegados às regiões sombrias, do umbral, às vezes muitos são obrigados a vir uma nova existência a fim de que se livrem daquelas imperfeições, mudem seu patamar e se purifiquem. Chamamos de reencarnação compulsória. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado, né? A questão do doente. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem de viver de novo corporalmente, tornarão a viver. Reencarnação. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados que não querem ir para a prisão, passarão pelo que têm de passar. Então é uma lei natural. Por mais que você a negue, por mais que você não acredite, não interessa, ela existe em você. Para chegar novamente ao nosso Pai, para você progredir e se purificar espiritualmente, a gente tem que passar pelas muitas vidas. E para encerrar, uma crônica bem famosa, que todo mundo aqui conhece, mas eu faço questão de repetir ela, que é muito linda. É sensacional. Todo mundo conhece a crônica dos gêmeos no útero, né? No ventre de uma mulher grávida estavam 2 bebês. O primeiro pergunta ao outro: você acredita na vida após o nascimento? É uma metáfora, né, com nós hoje, né? Certamente, algo tem que haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde, né? Bobagem, não há vida após o nascimento, o outro gêmeo, né? Como verdadeiramente seria essa vida? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Caminharemos, né? Talvez caminhemos com nossos próprios pés e comeremos com a boca.
Isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: a vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto, né? Tem gente que se comporta assim com a vida após a morte, né? Na verdade, certamente há algo outro, né, gente? Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados até aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá. Depois do nascimento, o parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita na mamãe? E onde ela supostamente está? Muitos não acreditam em Deus, né? Onde? Em tudo à nossa volta. E através dela nós vivemos. Sem ela tudo isso não existia. Eu não acredito, eu nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que não existe nenhuma. Bem, mas às vezes quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la cantando. Ou sente como ela afaga nosso mundo, né? Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera e agora apenas estamos nos preparando para ela. Autor desconhecido. Então é isso. A palestra é essa. E uma boa noite a todos.